Muito boa tarde, meu povo. E aí? Eu não poderia deixar de aparecer aqui hoje. Pensa, o cara polêmico, o cara da teoria, o cara que cria intriga entre os irmãos. Não aparecer neste dia, logo no dia em que um dos maiores pregadores do evangelho legalista, não do evangelho verdadeiro, caiu em contradição com as suas próprias palavras. Quem diria, né? Um homem acima de qualquer suspeita, o grande, intocável pastor Paulo Júnior. Um homem acima de qualquer suspeita. Você conhece algum pastor desse jeito? Algum homem acima de qualquer suspeita? Pois tome cuidado. Você pode estar sendo enganado em 99%, se não for 100% das vezes. Ora. Grandioso pastor Paulo Júnior. O cara que disciplinava tudo e todos. O cara que pregava que você tinha que se esforçar para ser santo. Porque Deus odeia o pecado. Nossa! Como Deus odeia, né, o pecado. Mas não o pecado cometido por líderes escrupulosos, por pastores e padres religiosos mentirosos. Esses que construíram um império em torno do evangelho, transformaram ele nesse cristianismo podre que temos aí, onde eles constroem castelos e mais castelos. Para quê? Não se engane, não é para dar continuidade àquilo que o Messias pediu. Não. É apenas para encher os seus bolsos. Apenas para encher os seus egos. Para apontar para si mesmos, dizendo que eles sabem, que eles são, que eles conseguiram. Mas você não, você é dependente deles. Você não tem liberdade e autonomia para nada. Quem tem são eles, os sacerdotes, os pastores, os padres, aqueles que receberam o chamado. Você não pode. Não. Você não tem respaldo nenhum. Você é um miserável pecador e nada mais além disso. Vou dar uma trégua e já eu volto com mais sobre esse assunto. Até mais. Mas então, voltando ao assunto, esses caras são assim, bicho. São intocáveis, são imaculados, enquanto estão lá com o microfone na mão, e quando a sua reputação ilibada não está ameaçada. Aí, eles persuadem a tua cabeça a falar e a dizer que você tem que ser como ele, porque ele sim é o verdadeiro praticante do evangelho, quando na verdade não, quando na verdade ele está mais semelhante aos fariseus do tempo de Cristo do que os verdadeiros discípulos de Cristo. E sabe qual a maior prova disso?
é que o bendito do Paulo Júnior, quando veio a público pedir perdão e confessar o seu pecado, falou sobre coisas que não tem nada a ver com o que ele de fato ele praticou. Ele diz que ele confessa o orgulho de ser como ele era. Um falso, um orgulhoso, quando na verdade tem muita coisa por trás que ainda não veio à tona. Uma delas se percebe no próprio vídeo que ele gravou, onde ele aparece sozinho, sem a presença da esposa, sem a presença dos filhos, né? Por aí já dá para ter uma suspeita do que pode ter acontecido. E aqui eu não estou falando só da boca para fora, porque há sim informações sobre um suposto adultério, uma suposta traição, que geralmente esses casos onde que já escapa a conduta, já expõe a conduta do cara, geralmente pode ter certeza que tem isso por trás. Mas mesmo se não tivesse, realmente existe esse pecado do orgulho dentro das igrejas. E isso não serve só para Paulo Júnior, que estava na internet aí, que era conhecido. Serve para esse camarada aí, ó, da tua jaula. Serve para esse padre. Serve para esse pregadorzinho de meia tigela aí que fica se passando por santo e falando que você tem que ser santo porque está escrito na escritura e blá, blá, blá. Ó, só conversa para poder dormir isso, cara. O evangelho não se trata do homem. Não se trata de eu conseguir. Se trata de eu reconhecer que eu não consigo. Sabe que não deu para perceber ainda, cara? Que esse é o verdadeiro evangelho? Rapaz do céu, cara. Desde Gênesis, que o homem tenta por si só se salvar e nunca conseguiu, cara. Nunca conseguiu. Nem com sacrifício, nem com oferenda, nem com nada de barganha. Principalmente esses que é praticado hoje em dia, porque esse evangelho que eles dizem que é o Novo Testamento praticado hoje em dia é pior dentro dessas igrejas aí, é pior ainda do que o Antigo Testamento, cara. No Antigo Testamento se fazia um sacrifício agora e valia por 1 ano, meu filho. Era perdoado um ano para trás e 1 ano para frente. Ou seja, era perdoado 2 anos. Hoje você se confessa com o padre aí, tá? Se você pecar na mesma semana, você não é digno de comungar. Esse evangelho podre aí que é ensinado na igreja católica, legalista, nojento. Isso nada tem a ver com o evangelho. Nada. Evangelho puro e simples, sabe qual que é? Aquele que acaba com todo o templo, com todo o dízimo, com todo líder, com todo sacerdote. Isso não existe na novíssima aliança. Não existe. Mas isso que aconteceu com o Paulo Júnior, pastor Paulo Júnior, hein? É reflexo do que acontece aí nessas tuas igrejas aí. Desde a mais conhecida, da maior igreja, até a de esquina. Porque esse pastorzinho da esquina, que todo mundo fala assim, levanta uma bandeira e fala, não, esse aqui da minha igreja, ele não é desse jeito. Ele prega assim a verdade. Ele não tem ganâncias. Ele não tem hipocrisia. É mesmo? Deixa ele virar um super-homem das redes sociais, ou um super-homem reconhecido por onde ele anda. Vamos ver o que vira, o que sobra desse homem. Hein? Se não é explorar e explorar cada vez mais e mais os incautos. Ganhar milhares de seguidores. Os caras começam bem, bicho. Eu conheço o Pablo Marçal há muitos anos atrás, antes de toda essa campanha política dele, cara. Eu conheço ele quando ele não tinha nome relevante na rede social, cara. Ele não tinha nem página no Facebook.
Mas daí o que o cara virou? As pregações deles antigas eram sensacionais, cara. Mas o que o cara virou? Além de um mercenário, o cara prega muito mais prosperidade, dinheiro, do que qualquer outra coisa. E não é só para marçal, não. É tudo que é padre, pastor, é tudo esses lixos aí. Tudo esses caras. Esse aí que você tá pensando agora que esse é ilibado, esse mesmo, também. Esse também. Porque quer ver uma coisa? Porque quer ver uma coisa? Como eu disse, os caras começam muito bem. Quem aí não conhece a obra de Deus chamada Canção Nova? Os caras não começaram bem? Padre Jonas era o cara. Mas depois, eu sei muito bem, porque eu já frequentei, e eu sei do que eu tô falando. Na Canção Nova, se você for lá na frente, existe um lugar que você compra, coloca uma moeda de R$1 ou mais, e você acende uma vela lá pra não sei quem. Você faz seu pedido, mas tem que pagar, não é grátis. Graça, evangelho puro e simples não existe, tem que ter uma moeda, tem que ter uma moedinha. Aí você fala, mas o que tem a ver uma moeda, Daniel? Mano, são milhões e milhões de pessoas que passam por aquele lugar. Você acha mesmo que o dinheiro dali é canalizado para fazer a obra verdadeira de Cristo? Estou falando a obra verdadeira, não obra de tijolos, obra de cimento, pedra. Não essas obras. Estou falando a obra verdadeira, meu amigo. Ah, que obra, Daniel? Ah, alguma vez você já viu algum padreco desses daí falar que o dízimo daquele mês vai ser destinado a órfãos e às viúvas? Eu nunca vi, cara. Eu nunca vi isso. E olha que eu sou um velho de igreja. Eu sou antigaço de igreja. Nasci dentro da igreja. Você entendeu? Só que esse evangelho puro e simples do órfão e da viúva, da ajuda do necessitado, daquele que vê Deus no próximo e não Deus no pãozinho lá, porque essa é a persuasão deles. Eles falam que Deus está no pãozinho, e se você não for lá comer Deus da mão deles, você não tem parte com ele. Você entendeu? Esse é o evangelho deles. Vem aqui comer na minha mão aqui, ó, porque aqui tá o Deus, aqui, ó. Só tá aqui, não tá em lugar nenhum mais. Não tá aqui em nenhum lugar. Só tá lá. Agora, cadê o evangelho que te leva pro próximo? Cadê o evangelho que aponta pro órfão e pra viúva? Ah, mas algumas coisas eles fazem caridade. Rapaz do céu, cara. Você acha mesmo que no Vaticano não tem dinheiro pra acabar com... Velho, transformar esse mundo aqui, ó, pra refletir em tudo, todas as cidades, todos os países, acabar com miséria. Rapaz, não é do interesse desses caras, bicho. Assim como não é do interesse dessas outras igrejas espalhadas por aí. Eles querem que tenha os pobres, eles querem que tenha a pobreza. Eles não querem que você tenha autonomia própria e livre acesso ao Criador. Não, Deus não está lá naquela caminhada que o Daniel vai, rapaz, e respira aquele ar puro e contempla todas as coisas, contempla. Contempla. Não, Deus não está lá não, rapaz. Deus está aqui com nós. Até um dia
serem descobertos e expostos, assim como o exemplo do Paulo Júnior. E aqui a gente dá o exemplo do Paulo Júnior, filho, mas nenhum de vocês escapa, nenhum de vocês escapa. Desde esses famosos que tem páginas e o escambau, até vocês que dizem que pregaram o evangelho para mim. Vocês são as piadas. Vocês nunca pregaram o evangelho para mim. Puro e simples não. Vocês pregaram barganha, né? Vocês pregaram disciplina. Mas é engraçado, né? A disciplina nunca acontece do lado de vocês. É sempre do mais fraco. É sempre dos ouvintes. Esses, se tiverem pecado, não se aproximem da mesa. Mas vocês pecam a todo instante, a todo momento, e estão lá como primeiros da mesa, como primeiro dos bancos. Irmãzinhas intercessoras que sabem de cor e salteado a vida de cada um dos membros, que passam nas casas de todo mundo fofocando, mas chega na hora da comunhão, o Deusinho tem que vir na língua, porque a mão é impura. Mas a língua de cobra chega a estar podre, cheirando mal. Mas ela quer diante dos homens parecer piedosa. Como é piedosa a moçoila, né? Nossa! Impuro é o que, né? Bateu uma. Impuro é o que beijou a namorada antes da missa. Mas a lingona da cobra lá, essa aí não é impura não, né? Hipócritas. 1000 vezes hipócritas. E se não tivesse alguém para falar isso aqui para vocês, quem falaria, hein? Ninguém falaria. Porque em cada, sei lá, 10 mil faz esse tipo de trabalho. De pregar para os pregadores. Porque eles dizem lá na igreja, né? Se você sabe tanto, por que você não vem aqui no microfone e pega? Eu vou lá no microfone falar e expor toda essa patifaria de vocês aí. Vocês acham que eu vou ser bem-vindo? No mesmo instante vocês iam me crucificar, me disciplinar e persuadir todos vocês, com as suas patifarias de merda, dizendo que o errado é aquele que fala contra o pai na fé de vocês, o papinha Francisco de vocês. Vocês são hipócritas demais, cara. 1000 vezes hipócritas. É isso aí, galera. Se não há quem pregue para esses caras, eles vão ouvir a verdade de quem? Deles mesmos? Jamais. Eles blindam-se a si mesmos, encobrem os seus próprios pecados. Aqui eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo uma vez, na noite de oração de um bonzão da boca aí. A gente orou, cada um confessou os seus pecados. E aí, teve um belo irmão lá, o santarrão, mais santarrão de todos aí, pegou e teve a brilhante ideia de fazer todos nós escrevermos o pecado que a gente queria deixar, o pecado que a gente praticava em um papel e colocar numa caixinha lá. E supostamente ele e sua esposa maravilhosa estaria orando por isso, por essa causa. Como
se eles tivessem algum poder místico para fazer qualquer coisa a respeito disso. Como se o Cristo não tivesse feito isso já de uma vez por todas na cruz. Precisasse do miserável pecador igual a mim tá orando na caixinha onde está escrito os meus pecados. Mas até aí, tudo bem. Quer fazer uma macumba gospel? Faz. O problema vem mais à frente, pessoal. O problema vem mais à frente. Eu achei que a suposta caixinha ia ficar fechada, 7 chaves. Mas adivinhe o que o ser é capaz de fazer. O cara simplesmente abriu a caixinha, expôs assim todos os papéis com todos os pecados ali e tal, abriu assim, debulhou, colocou sobre a mesa e teve a brilhante ideia de tirar uma fotinha e colocar no grupo para dizer: olha como nós estamos orando por você. Você acha mesmo que o bendito não leu lá algum papelzinho? Esse hipócrita, esse merda. Você acha mesmo que ele não leu os papelzinhos? Para depois, no meio da oração, falar assim: Deus está libertando fulano de tal, do pecado tal. Deus está, nesse momento, libertando você, jovem, daquele negócio que você faz de vez em quando ninguém tá vendo, como se ninguém fizesse isso, né? É muita hipocrisia, pessoal. É muita hipocrisia dentro da igreja, cara. É uma nojeira. É um negócio tão repudiante. Agora eu entendo por que o Messias se esbravejou contra esses caras. Porque se o que hoje esses caras aprontam com o evangelho, cara, é desse jeito, você imagina também o que foi no passado, com o Messias enfrentando os judaicos, aqueles que se dizem os verdadeiros fariseus, os verdadeiros escribas, aqueles que dizem que o Messias não é o Messias. Mas aí vem o cristianismo também e faz pior que os judeus. Mescla judaísmo com cristianismo, vira essa marmota que é hoje. E esse é um testemunho aí meu, um caso pessoal meu, de uma das coisas que me aconteceram nos grupelhos da igreja aí. Essa igreja aí que vocês sabem que eu frequentei aí, esse grupinho, né, de hipócritas que tem aí. Que se acham os mais espirituais que todo mundo. Os que se gabam por fazer jejuns prolongados, por rezarem rosários e mais rosários. Que diferença tem de vocês, cara, para aqueles que o Messias denunciou? Que diferença tem? Nenhuma. Nenhuma. Vocês são piores ainda, cara. Vocês são piores. Vou dar um time aqui, pessoal, e já volto com vocês. Sensacional. O verdadeiro templo do Altíssimo. Sensacional. Então é isso, pessoal. Não se iluda com esses caras que dizem ser os espirituais acima de qualquer suspeita. Porque esses caras são lisos, bicho. São lisos. Eles vão de casa em casa, explorando a fraqueza do povo, para depois ir lá como espirituais
dizerem: Deus está me revelando, quando na verdade, não. Cansei de participar de orações e orações nas casas, mas antes participava de fofocas entre o nosso próprio grupelho. E depois, quando finalmente iam orar pelas pessoas, soltavam com aquela cara de espiritual: ai, Deus está me revelando. Ou soltavam no meio da oração assim, aquelas palavras flutuantes, e com certeza ia de encontro exatamente o que se sabia sobre aquela família. E aí a família se surpreendia e falava: nossa, mas como que você sabe disso? Hein? Nossa, você falou certinho o que aconteceu com ela. O que aconteceu com ele, estava passando por isso mesmo. Nossa, como você é espiritual. Quando, na verdade, eu sei bem o que passava, o que acontecia por trás, né? E aí, o homem de Deus falava: não, eu não sabia de nada. Eu não sabia. Com a cara de pau, bicho. Não sabia de nada, não. Foi o poder, foi a ligação que eu tenho aqui com o divino aqui, que me falou aqui na minha cabeça, no meu interno, meu... Rapaz, tem gente que fala ainda que escuta a voz de Deus aqui, ó. Como esse fone de ouvido aqui. Como a voz que eu tô falando. Ele diz que escuta mesmo Deus falando. Porque, nossa, é um ser tão, né, divino, tão conectado com o Altíssimo, que escuta a voz, cara. E aí eu sei do pecado desse cara, que supostamente diz que ouve a voz de Deus falando do pecado dos outros. Mas engraçado, né? Deus nunca fala do pecado próprio dele. Sempre fala do pecado dos outros. Ah, Deus está me falando aqui que se tem uma pendência aqui com ele. Você tem que resolver isso primeiro. Eu escutei a voz do Altíssimo. Mas o bendito, rapaz, é cheio de pecado também. Você entendeu? O bendito tá até as tampas de pecado também. E se não tiver pecado ligado aí à sexualidade, como é o que muitos procuram para dizer que o cara é caído, não interessa, não interessa. O Messias falou que se olhou já pecou, igualzinho a quem fez. Então não vem com esse papo de falar assim: ah, eu não cometi adultério nenhum. Você é um adúltero, cara. Você e toda a patota, e eu também, todo mundo. Porque não tem esse que não deseja mulher do próximo. Seja sincero, bicho. Basta de hipocrisia. Basta de hipocrisia para quem usa o nome de Deus para pegar um falso evangelho. Um evangelho que só salva o santarrão. Só salva o imaculado. Na igreja o cara, nossa, agora virou uma febre esse negócio de filmarem, né? Aí filma o cara lá na igreja. Eu também cansei de ser filmado, cansei de ser... Eu tinha no meu Facebook aí, há tempos atrás, foto minha orando de joelho dentro da igreja. Eu arranquei tudo. Arranquei tudo. E se tiver mais algum aí, aponta pra mim, porque eu vou arrancar também. E aí a gente tira foto com esses supostos homens de Deus, esses santarrões, e exibe pra todo mundo. Como se tivesse algum mérito nisso, cara. A gente é muito babaca, cara. A gente é muito burro. Só que eu passei por burro pra depois alertar você, bicho. Pra você sair dessa inércia, desse engano aí. Então, abra os olhos. Existe muito disso aí. E eu cansei de ir em retiro também, onde os santarrões lá falavam, revelavam um monte de coisa das pessoas aí. Só que por trás, como eu sei como funciona lá, hoje, olhando com esses olhos críticos, eu tenho certeza absoluta que rolava fofoca antes das orações nos retiros.
chegada a hora de cair por terra todas essas mentiras. Homens de Deus, mulheres de Deus, homens que nos religam, que têm uma oração mais poderosa. Que comédia, que comédia. Então é isso aí, meu povo. Não deixe de ser persuadido por falsos aí, tá? É hora desses camaradas e nós também pregarmos um verdadeiro evangelho no sentido de não esconder pecados. Nós todos somos pecadores. O confessar o pecado que diz na Escritura não é ir em padre ou em pregador falar que você é pecador. Não, cara. É você se assumir pecador, porque essa é a tua natureza. E você depende de algo externo, feito externo a você e ao seu coração, que é o sacrifício de Cristo, para ser salvo. E não depende de somente você praticar. E mesmo se você praticar, você não se salva sozinho. Então é hora de expor esses camaradas que acham que eles são praticantes desses supostos 10 mandamentos aí, que ninguém cumpre. Ninguém cumpre, cara. Ninguém cumpre. Nenhum sequer. Não vem falar pra mim que cumpre não, porque você é mentiroso. E pra você, pregadorzinho de merda, que acha ruim que eu falei aqui, faz o seguinte. Fica aí dentro desse teu mundinho e nessas 4 paredes, porque aí você tem sucesso. Tá? Aí você tem sucesso. Porque partiu aqui para dentro da internet, meu filho, aqui você vai ser desmascarado. Então mantenham os seus filhos dentro dessa gaiola que vocês chamam de igreja. Mantenham os seus filhos dentro dessa caixinha de fósforo. Né? Porque eu também fui mantido assim. Meus pais me criaram assim. Minha mãe é legalista. Nos últimos. Uma das piores que eu conheço. Né? Porque eu até a 8ª série, eu achava que só existia o catolicismo no mundo. Porque fui criado numa bolha. Porque fui criado dentro do sistema. Do catolicismo. Né? Chegando lá na 8ª série, eu já era até adolescente. Aí que eu fui descobrir que existiam outras igrejas. E que não era só a minha que era a certa. Né? Existia muita falcatrua por trás. Ninguém ensina Inquisição na Igreja Católica. Ninguém fala isso para você, ninguém conta que existiu. Inclusive até hoje tem um baita dos hipócritas católicos aí, gente renomeada, que ainda nega tal fato. E se dizem os retentores da verdade ainda. Vocês não são retentores da verdade, vocês são retentores do império. Vocês querem manter o império e o sistema funcionando. Então, pregadorzinho, mantenha os seus filhos longe de pessoas como eu. Mantenha-os longe de acessos a esse tipo de conteúdo aqui. Porque vai, né? Que um deles descobre também que foi enganado por vocês. Aqui na internet, meu amigo, aqui eles vão escutar a verdade. Inclusive sobre vocês. Bando de hipócrita. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Já tá escuro aqui. Tá passando bastante carro, então encerro por aqui.
Se você gostou das críticas, dá o like, comenta e me acompanha aí, porque isso aqui, se você gostou, eu faço direto. Gosto de meter o pau mesmo nesse sem vergonha dos fariseus atuais aí. Então, se você gostou, dá o like, se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. Se você não gostou, foda-se também. Vai se fuder pra lá. A carapuça serviu pra você. É isso aí. Até o próximo vídeo, então.